Seja bem-vinda, Isa. É um prazer receber você. Tudo bom? Gente, a Isa, ela é líder de adolescentes lá da INA de Londrina. Ela e o André estão aqui com a gente para dedicar também esse tempo conosco. Então, nós vamos aqui ouvir uma palavra que vem do coração do Senhor através da pastora Isa. E eu queria fazer uma oração por você. E eu queria que você também fechasse os seus olhos, estendesse as suas mãos. E nós vamos orar pela vida dela. Senhor Jesus, te agradeço imensamente pela tua filha que está aqui nessa noite. Senhor, eu te peço que aquilo que está no seu coração flua através dela como um instrumento da tua palavra. E que o Senhor também possa abrir os nossos corações para receber essa semente que será plantada aqui nessa tarde. Pai, que nós possamos ter os nossos olhos fixos em Ti. Que nós possamos aprender. Tira toda a distração, tira tudo aquilo que não vem de Ti. Para que nós possamos estar aqui completamente focados em receber o que vem do Senhor. Pai, ministre nessa tarde sobre nós. E nós estamos aqui de mãos abertas para receber o que o Senhor tem querendo plantar em nós. Amém. E aí, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Tem alguém aí, gente? Vocês estão vivos? Então, boa tarde. Vocês estão bem? Gente, eu não sou brava não, viu? Eu tô fazendo assim com os meus olhos porque tem fumaça e tem a luz. Já eles falaram que vão dar uma abaixadinha na luz para eu poder enxergar melhor vocês. Então tá, pessoal, eu queria começar essa tarde me apresentando. Tem uma foto minha aqui atrás. Meu nome é Isabela, eu sou pastora do Ministério de Adolescentes ali na Igreja Nova Aliança de Londrina. Quem aqui já foi para Londrina? Aí, bastante gente conhece Londrina. Então, nós somos pastores, eu e meu marido, o pastor André, que está ali, que vai ministrar para vocês mais tarde. Ali na Igreja Nova Aliança de Londrina, nós pastoreamos os adolescentes e nós temos o privilégio de estar aqui com vocês nessa tarde, enviados pelos nossos pastores, pastor Davi e pastora Mônica, que nos cobrem lá na nossa igreja, e é um privilégio estar aqui com vocês. Então eu queria honrar os pastores de vocês, o pastor Josimar e a pastora Selma, que não puderam estar aqui, né? O pastor Patrick falou para nós. O pastor Patrick e a pastora Ilka, muito obrigada, viu? Oi? Muito obrigada, viu, pelo convite, pela recepção. E o Rodrigo e a Manu também, eu queria agradecer eles por toda a recepção, cuidado. Gente, vocês têm uma equipe de liderança que é demais. Será que você pode dar uma salva de palmas para os pastores de vocês, para os líderes de vocês? Eles são muito especiais, viu? Nós estamos nos sentindo muito amados, muito bem recepcionados nessa tarde. Desde o nosso primeiro contato, nós amamos essa igreja, amamos o que Deus tem feito aqui. Nossos pastores conhecem os pastores de vocês e nós somos irmãos, amém? E nós estamos muito felizes de estar aqui. Então, antes da gente começar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Quem aí está com a sua Bíblia física? Será que você levanta sua Bíblia aí? Levanta. Uma nota 10 para o pessoal dessa Bíblia, que trouxe a Bíblia. Quem é dessa tribo? Eu fiquei sabendo que vocês dividem as tribos. Se tiver valendo ponto, já dá ponto para quem está com a Bíblia. Quem tiver sem a Bíblia vai perder ponto. Então, abre lá comigo em Efésios. Vai lá, gente. Bora lá, vamos para a palavra. Nós vamos ler o capítulo 1, a partir do versículo 15. Abre lá comigo. Olha só o que diz esses versículos. Diz assim: por essa razão, desde que ouvi falar... A partir do versículo 15, tá? Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Isso é Paulo falando.
Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Amém? Então, debaixo dessa palavra, nós vamos orar nessa tarde. Amém? Nós estamos num final de semana bem especial. Nós estamos celebrando a Páscoa do Senhor. Amanhã, domingo, é o domingo de Páscoa. E eu quero que você leia esse versículo, que você clame junto comigo nessa tarde. Senhor, abre as suas mãos assim. Começa a dizer para o Senhor: Senhor, derrama sobre mim, Senhor, espírito de sabedoria e de conhecimento, Senhor, espírito de revelação, Senhor, para que eu possa conhecer o Senhor profundamente. Oh, Senhor, para que o meu coração seja iluminado, Senhor, pela Tua presença. Que nessa tarde, Senhor, os meus olhos estejam em Ti, Jesus. Que os meus olhos estejam no Senhor, o cabeça do corpo. Oh, Senhor, me faz olhar para o Senhor. Me livra das distrações, Senhor. Me livra, Senhor, da minha mente que está distraída, Senhor. Traz o meu foco para este lugar, Senhor. Derrama sobre nós espírito de sabedoria e de revelação. Nós queremos, Senhor, receber, Senhor, de Ti, Pai. Nós queremos a Sua presença, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a construir um lugar para a Sua presença, Senhor. Nós queremos estar, Senhor, onde a Sua presença está, Jesus. Se ela não estiver aqui, Senhor, não nos deixa ficar, Senhor. Mas se ela estiver, nós ficaremos, Senhor. Nós vamos aonde a Sua presença estiver, Jesus. Nós queremos, Senhor, seguir a Tua voz, Senhor, Te conhecer nessa tarde. Senhor, revela-nos o Teu Filho, o Seu Filho Jesus. Ó Deus, revela-nos o Teu Filho nessa tarde, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, agora nós vamos abrir em 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 11. Então, nessa tarde a gente vai conversar sobre o conhecimento de Deus, como conhecer a Deus, como a gente caminha nesse lugar, amém? Então vamos lá, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11, diz assim: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. O que o apóstolo Pedro está falando nessa passagem, nesses versículos, nesse capítulo? Ele está falando sobre a segunda vinda. Então, visto que tudo será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que nós sejamos para esperar o nosso Salvador, a segunda vinda de Jesus? Que tipo de pessoas é necessário que nós sejamos? Essa é uma pergunta que, não sei para você, mas causa alguma coisa dentro de mim. Que tipo de pessoa é necessário que eu seja? Então vamos ver, será que ele responde essa pergunta? Ele responde logo em seguida: vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus. O que é o dia de Deus? A vinda de Jesus, amém? E apressando a sua vinda, desejando a vinda do nosso Senhor. E lá no versículo 18,
caminha lá comigo. Ele fala assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, agora e para sempre. Amém. Amém? Então existe um convite para nós. Que tipo de pessoas nós devemos ser? Nós precisamos viver de maneira santa e piedosa, desejando a vinda do nosso Senhor e apressando a vinda do nosso Senhor, amém? Mas também buscando conhecer a Deus. Será que você conhece a Deus de fato? Será que você conhece o Senhor? Será que você conhece a Deus? Eu me deparei com essa pergunta e eu pensei, poxa, eu conheço a Deus, né? Conheço a Deus. Então, antes da gente conversar sobre algumas coisas, eu quero que você abra a sua mente para uma nova revelação do conhecimento de Deus, amém? E você se pergunte aí no seu coração, será que eu conheço ao Senhor de fato? Será que eu conheço a Deus? Porque talvez se você esteja pensando assim, eu conheço a Deus, talvez você não conheça. Porque o nosso Deus é eterno, Ele é infinito. E a nossa vida será uma vida constante de conhecer a Deus. Nós vamos viver a nossa vida inteira e a eternidade conhecendo a Deus e buscando conhecer a Deus, amém? Então, nós precisamos entender isso, que nós não conhecemos a Deus. O conhecimento de Deus não é algo limitado, é algo eterno, infinito, grande, imensurável, que talvez não caiba nem na nossa mente, mas que nós precisamos estar com o nosso coração aberto e pedindo que espírito de sabedoria e revelação venham sobre nós, para que nós possamos conhecer a Deus, amém? Então vamos lá. Então, a gente precisa entender que a própria criação, a criação faz declarações sobre Deus. Os céus, a terra, né, eles exibem ao Senhor, eles têm demonstrações do poder de Deus. Será que você consegue perceber isso? Que a própria criação é algo que exibe o poder de Deus, o conhecimento de Deus. Quando você olha para o arco-íris, não é algo que o homem fez, amém? Você consegue perceber que isso é poder de Deus, é revelação do Senhor, é manifestação de Deus. Então a própria criação testemunha Deus. E é um erro a gente pensar que o mundo e que, né, a criação, que tudo gira em torno da humanidade. Porque isso não é verdade. Não é verdade isso que eu estou falando? Será que tem alguém aí, gente? Vocês estão acordados? Vocês estão cansados? Então, todas as circunstâncias, elas declaram o conhecimento de Deus. Declaram quem Deus é. A nossa vida não pode girar em torno de nós mesmos, amém? Não pode girar em torno de nós mesmos. Deus criou todas as coisas. E todas as coisas, elas falam sobre Deus. Então, se você começar a olhar para a criação, você começa a perceber que todas as coisas, elas falam sobre Deus. Sobre um Deus que é maravilhoso. Um Deus que é eterno. Todas as coisas, elas vão começar a revelar. As coisas da criação vão começar a revelar o caráter de Deus. Amém? Então elas vão expressar a pessoa do nosso Senhor. E nós precisamos deste olhar. Esse é um convite do nosso Senhor. A ter esse olhar. Isso é querer conhecer a Deus. Então a vida diz respeito ao Senhor. Diz respeito a Deus. Você foi criado para a glória de Deus. Você não foi criado para viver para você mesmo. Você foi criado para a glória de Deus. Você sabia disso? Que você não foi criado para você satisfazer os seus desejos, as suas vontades, mas você foi criado para a glória de Deus. E isso precisa estar dentro do seu coração. E quando o nosso desejo por conhecer a Deus e viver para Ele começa a entrar dentro de nós e a gente começa a querer isso e a entender isso, a perspectiva da nossa vida muda. A gente para de viver para a gente. E a gente começa a viver para Deus. Amém? Essa é a busca do conhecimento de Deus. É querer conhecer o Senhor no mais profundo. É querer ter uma vida de devoção. Viver uma vida para o Senhor e não para você mesmo.
não para se satisfazer. Olha só o que fala 2 Pedro, capítulo 1, o versículo 3. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Todas as vezes que nós nos colocamos neste lugar de conhecer a Deus, a gente encontra o quê? Significado. Aquilo que a gente tinha como dúvida na minha identidade, dúvida em quem eu sou, por que eu estou nessa família, por que eu nasci com esse pai, com essa mãe. Tudo isso encontra uma resposta, existe um significado, porque tira o foco de você mesmo, e o foco é o Senhor, amém? Então, é isso que Deus deseja fazer conosco nessa tarde, mudar o nosso foco. Nós não queremos, Senhor, conhecer coisas que passam. Nós queremos te conhecer, Jesus. Nós queremos conhecer ao nosso Deus, que é eterno, que é grande, que é maravilhoso. Amém? Então, quem é o Senhor? Quem de fato é o nosso Deus? Quem é o Deus que as pessoas que estão escritas nessa Bíblia conheceram? Eu não sei você, mas todas as vezes que eu leio histórias da palavra, eu dou aula lá na nossa escola, e eu estava dando sobre aliança noaica, e eu comecei a chorar lá estudando, e eu até mandei mensagem para o meu marido, eu falei assim, meu Deus, eu queria estar lá junto com Noé. Eu queria estar lá, gente, que é isso? Que Noé experimentou? Pensa, gente, que loucura, que loucura. O que ele experimentou, que ele tinha convicção de que era Deus falando com ele, de que era o próprio Deus, mandando ele construir uma arca. Gente, que é isso? Imagina alguém mandar você construir uma arca hoje. Eu não sei, eu ia ser a primeira a dizer, tá maluco, isso não existe. Você está viajando na maionese, não existe. E eu ia morrer afogada no dilúvio. Mas, espera aí. Deu uma sede aqui. Então, eu não sei você, mas eu olho, eu estava estudando e eu estava vendo lá tudo que acontece, o que as pessoas dizem, o que acontece no dilúvio, que Deus sopra o Espírito. E eu comecei a falar, meu Deus, o que Noé viu? Quem é o Deus que ele experimentou? Qual que é o tipo de presença? Que ele provou, que moveu, que convenceu esse homem a tamanha loucura? Eu não sei você, mas eu fico assim, curiosa. Eu fico falando, meu Deus, eu preciso provar disso. Eu quero provar disso. Eu quero te conhecer nesse nível que essas pessoas te conheceram. Porque as pessoas que estão aqui na nossa palavra, que experimentaram do poder de Deus, são pessoas comuns, falhas, como eu e você. E você tem acesso a algo que as pessoas do Antigo Testamento não tinham, que é um acesso livre à presença do Pai. Sabe, isso precisa trazer um desespero para o nosso coração, um santo desespero. Nós queremos a sua presença, Jesus. Nós queremos, Senhor, te conhecer. Sabe, eu quero que você saia daqui nessa tarde desesperado, dizendo, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu sei de uma coisa, eu vou conhecer o meu Deus. Eu vou conhecer como eu nunca conheci, e essa vai ser a minha vida. E essa vai ser a minha vida. Amém? Então, quem é o Senhor? Quem de fato é o Senhor? Olha só o que Salmo 145:3 está dizendo. Grande é o Senhor e digno de ser louvado, a sua grandeza não tem limites. Talvez você já tenha ouvido, o Senhor é grande, você já cantou, grande é o Senhor. E você fala, eu já sei, Deus é grande. Mas gente, o que significa ser grande? O que significa ser grande? É a maior coisa, pensa na maior coisa que você conhece na sua vida. As galáxias, sei lá o quê. Deus é maior. Deus é maior. Deus é muito maior, muito maior. Deus é muito grande. A nossa imagem, nosso conceito de grandeza, ele é muito limitado.
é muito limitado. Então talvez você escute, grande é o Senhor. Você pensa assim, um prédio muito grande, Deus é muito grande, igual esse prédio. Deus é muito grande, igual o mundo. Não, Deus é infinitamente maior. Infinitamente maior. Você consegue pensar que, olha o que está escrito, grande é o Senhor, digno de ser louvado, a sua grandeza não tem limites. Não existe limite para a grandeza do nosso Deus. Ou seja, não existe limite para conhecer a Deus. Não existe limite, porque um prédio é limitado, você pode conhecê-lo inteiro. O nosso mundo, ele é limitado. Mas o nosso Deus não tem limites, a sua grandeza não tem limites. Você vai passar a sua vida conhecendo a Deus e você não vai ter conhecido Ele ainda. Isso precisa mover o nosso coração, dizer, Senhor, eu quero te conhecer, quero te conhecer. Olha só o que Romanos 11:33 está falando. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Quão profundo é conhecer ao Senhor. Quão profundo é. Quão profundo é. Isso é muito profundo. Então, Deus está acima do nosso conhecimento. Está acima, a gente precisa começar a orar dizendo, Senhor, quebra as barreiras da minha mente que querem limitar as coisas. Querem limitar até o Senhor. Para que eu possa te conhecer, porque o Senhor está acima do meu conhecimento. A gente é muito pequeno, gente. Nós somos muito pequenos. E talvez você fale, eu conheço a Deus. E agora você vai começar a dizer, eu estou conhecendo a Deus. Amém? Eu estou conhecendo a Deus. Eu não conheço plenamente, porque o meu Deus não tem limites. A sua grandeza é muito grande. Não dá para compreender. Eu estou conhecendo, eu estou descobrindo o meu Deus. E tem sido uma jornada maravilhosa. Amém? A gente tem que desejar conhecer a Deus. A gente precisa orar por isso. Senhor, traz desejo no meu coração. Eu quero desejar a sua presença. Desejar te conhecer. Porque a gente pode começar a criar deuses, dando o nome do nosso Deus para nos satisfazer. Porque a gente acha que Deus está ali para nos servir. Deus está ali para nos satisfazer, para fazer a nossa vontade. Sabe, o povo construiu um bezerro de ouro. Porque, vem satisfazer a minha vontade aqui. E constrói um bezerro de ouro. E não é isso. Não é isso que o Senhor está nos chamando. O Senhor está nos chamando para uma caminhada de conhecimento, uma caminhada de profundidade. Amém? Então, a busca do conhecimento de Deus, ela precisa ser a principal busca da nossa vida. Talvez você coloque assim, eu tenho as minhas metas. Eu sou adolescente, então eu quero fazer faculdade de não sei o quê. Aí eu quero me casar, eu quero ter 20 filhos, adotar mais 20, porque tem isso, né? Adolescente gosta dessas coisas. Eu vou adotar 15, vou ter mais 15, vou não sei o quê. Eu vou viajar o mundo de mochila com meu marido e não sei o quê, blá, 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 blá. Só lá em Londrina que tem essas coisas malucas, ou aqui também. Mas eu quero te dizer que os seus planos, eles precisam estar submetidos à vontade do Espírito. Porque a principal busca da sua vida precisa ser o quê? Conhecer a Deus. E quando você conhece o Senhor vai dando direção para a sua vida. Vai te dando significado, propósito. O que eu vou fazer de faculdade? O Senhor vai te guiar, amém? Porque você conhece a Deus. Olha só, a gente estava falando sobre Noé. Olha a vida de Noé. Ele estava buscando conhecer a Deus. Então Deus deu o quê? Uma direção para ele. Olha, Noé, constrói uma arca, porque vai vir um dilúvio. Agora, se ele estivesse
sem conhecer a Deus, sem buscar a sua presença. Não é verdade, pessoal? Concorda comigo? Então a direção, o significado da nossa vida vem deste lugar. Um lugar de busca pelo Senhor. Um lugar de busca incessante em ouvir a sua voz, em conhecer ao nosso Deus. Amém? Aleluia. Então, olha só o que eu escrevi aqui. Deus comissionou Noé para construir uma arca. Ele chamou Abraão para ir para uma terra estranha. Ele lutou com Jacó e mudou o seu nome. Ele enviou José para a prisão antes de enviar para o palácio. Ele falou com Moisés na sarça ardente. Esses são só alguns exemplos daqueles que encontraram a Deus e descobriram que Ele era totalmente diferente do que eles esperavam. Ele era totalmente diferente. Porque o Senhor não quer que a gente crie uma imagem dele, um preconceito. Mas Ele quer que a gente vá para a sua presença para conhecê-lo como Ele verdadeiramente é. Amém? Como Ele verdadeiramente é. Olha só, Paulo é um grande exemplo disso. Paulo perseguia os cristãos, né? Então, ele se transformou em alguém desesperado depois em conhecer a Deus. Olha só o que diz Atos 9, 3-5. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus a quem você persegue. E essa é a pergunta que Paulo fez em toda a sua vida. Quem és tu, Senhor? Quem és tu? Essas palavras de Paulo definem a sua vida, a sua busca. Quem és tu, Senhor? Eu quero te conhecer. Quem é o Senhor? Quem és tu, Senhor? E aí ele fala em Filipenses 3:8. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Todas as coisas se tornam esterco. Todas as coisas se tornam pequenas, inúteis, comparados à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Conhecer a Cristo Jesus é a melhor coisa que você vai poder fazer na sua vida. Se você está sem uma direção, se você está pensando, minha vida não tem significado nenhum. Se você não tem identidade, você fala, eu estou buscando por uma identidade. Eu estou te falando nessa tarde. O Senhor está nos dizendo, todas as coisas se tornam como esterco. Você não precisa se preocupar se você tiver um só objetivo na sua vida. Conhecer a Jesus Cristo. E esse for o alvo da sua vida. A direção, o significado, a identidade, elas vão vir sobre você. Em nome de Jesus, porque isso faz parte do caráter de Deus. O caráter de Deus que vem sobre você e transforma a sua vida à medida que você o conhece. À medida que você conhece o caráter do seu Deus, Ele vai transformando a sua vida, a sua identidade. Vai trazendo um novo significado para você. Você consegue entender isso? Olha só, a vida de Paulo foi mudada. E Paulo consegue afirmar isso. Olha só, nada do que eu fazia, nada do que eu sou, nada do que eu tenho, nada é comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Conhecer a Cristo Jesus é a melhor coisa que eu faço da minha vida. Porque esse é o chamado do Senhor para nós. Amém? O Senhor não está nos chamando para brilhar. O Senhor não está nos chamando para ser alguém relevante. O Senhor está nos chamando para conhecer a Ele. Para conhecer a Ele. Não é sobre a gente, amém? O mundo não gira em torno de nós. O mundo gira em torno do Senhor. A nossa vida é para o Senhor. Tudo que nós fazemos é para o Senhor, amém?
Precisamos tirar os olhos de nós mesmos e colocar os nossos olhos no Senhor. Porque é Ele, é sobre Ele, não é sobre nós. Amém? Então, Paulo faz o quê? Ele estabelece um padrão para nós cristãos. Conhecer a Cristo precisa ser a busca da nossa vida. A gente não conhece a Deus no momento que a gente se converte. Amém? Você consegue entender isso? Quando você faz sua oração de entrega, você não conhece a Deus ali naquele momento. Você é apresentado para Ele. Então, se eu te conhecer agora, eu vou perguntar seu nome, você vai falar seu nome e falar: oi, prazer, Isabela. Você não me conhece, você sabe meu nome. Você não está dentro da minha casa, você não sabe as coisas que eu gosto, você não sabe como eu sou, do que eu dou risada, do que eu... Você não me conhece de fato. Não é verdade? Então, quando a gente se converte, a gente é apresentado ao Senhor. Nós somos apresentados ao Senhor. E nós precisamos caminhar em busca de conhecê-lo. Como um relacionamento. Como uma amizade, que você conhece uma pessoa nova, você muda de escola. Você chega lá na sala, você dá de cara com um monte de gente nova. Você conhece eles? Não. Você é apresentado a eles. E, de repente, você precisa iniciar uma caminhada de conhecer aquelas pessoas. Ver com quem você vai se simpatizar, quem vai ser seu amigo, quem você talvez não vai ser tão amigo, quem você vai sentar perto, quem é a galera da bagunça, quem é a galera do fundão. E aí você vai conhecendo as pessoas. Consegue entender isso? Então, precisa de uma vida para conhecer. Precisa de uma vida para conhecer a Deus. Então, não é só fazer uma oração de entrega e, beleza, não leio mais a Bíblia, não quero mais nem saber de nada. Não. A gente precisa de uma vida para conhecer ao Senhor. Amém? Uma vida. A gente tem que reordenar as nossas prioridades. A gente tem que começar a abrir espaço na nossa vida para o Senhor entrar. A gente tem que começar a converter o nosso coração para Ele. Deixar com que Ele habite em todo o nosso ser. Para que todas as coisas sejam, que espelhem quem vive dentro de mim. Que é o Espírito Santo. Então, minhas roupas, meu modo de falar, meu comportamento, eles precisam expressar o Deus que eu sirvo, o Deus que eu amo, o Deus que eu estou conhecendo, amém? A gente vai ser boa testemunha de Cristo se de fato a gente conhecer a Deus, porque a gente vai conseguir falar, testemunhar de coisas que a gente conhece. Como que a gente vai falar de Deus se a gente não conhece? Como eu vou falar para o meu amigo, evangelizar as pessoas se eu não conheço? Daquele que eu estou falando. Se eu não tenho relacionamento. Não é verdade? Então você vai ser um bom testemunha de Cristo Jesus se você de fato caminhar nesse lugar de conhecer a Deus. Porque você vai conseguir dizer para as pessoas algo que você conhece, algo que você vive, uma fonte que você bebe. Para você vai ser fácil dizer daquilo. Porque você conhece. É bom para você. Amém? Nós precisamos parar a nossa correria, parar tudo que a gente está fazendo para contemplar o Senhor, para conhecer ao Senhor, para ter uma vida de devoção e não só momentos de devocional. O Senhor deseja de nós a nossa vida por inteiro. E não só momentos de devocional. Não só um momento que você vai lá e dá um check. Fiz meu devocional hoje. Já li meu versículo, já tirei um versículo da caixinha de promessas, já grifei minha Bíblia, já postei no Instagram que eu fiz meu devocional. Agora bora viver. Deus não está te pedindo isso. O Senhor está te pedindo a sua vida como um todo. Amém? Sua vida toda para a glória de Deus. Uma vida de devoção. Uma vida de entrega ao Senhor. Uma vida inteira para o Senhor. Amém? Olha só, eu estava lendo um livro e tinha uma frase de um irmão que coloquei aqui, ele chama Lawrence.
E ele fala assim: para conhecer a Deus, devemos pensar nele frequentemente. E quando passamos a amá-lo, passamos também a pensar nele com mais frequência ainda. Pois o nosso coração está onde está o nosso tesouro. Então, a gente precisa passar a pensar no Senhor mais frequentemente. E quando a gente passa a pensar mais nele, a gente passa o quê? A amar ele mais. E depois que a gente ama mais ele, a gente... Sabe quando você está gostando de alguém? Que daí você fica imaginando, você casando. Eu lá viajando, tô indo na Disney, quando eu casar. E você fica lá, sonhando, acordado. É isso, é você se apaixonar pelo Senhor. E você pensar nele. E conforme você pensa no Senhor, você ama mais. E você ama mais. Até que você encontra que o seu coração está nele. Amém? Seu tesouro é o Senhor. E às vezes, quando a gente não conhece ao Senhor, a gente às vezes não conhece o seu agir. E a gente se frustra com o Senhor. E a gente se frustra com o nosso Deus. Porque nós não conhecemos o seu agir. Nós não compreendemos o seu agir. Porque falta conhecê-lo. Falta conhecer o seu caráter. Falta conhecer a sua vontade. Então, o Senhor deseja que nós conheçamos Ele. Que a gente caminhe nessa direção. Amém? Olha só. Tozer tem uma frase que fala assim: a essência da idolatria é cultivar pensamentos sobre Deus que são indignos dele. Isso começa na mente e pode estar presente onde nenhum ato de adoração evidente ocorreu. O idólatra simplesmente imagina coisas sobre Deus e age como se elas fossem verdade. Gente, isso é muito sério. Para a gente fugir desse lugar de idolatria, desse lugar de imaginar coisas sobre Deus, nós precisamos conhecê-lo para que a gente saiba coisas que são verdades sobre Deus. Para que a verdade venha sobre nós, amém? Para que a gente não crie ídolos, para que a gente não crie um Deus que nos satisfaz, mas um Deus que é verdadeiro, que a gente conhece, amém? Então hoje nós vamos falar sobre 3 barreiras que nos impedem de conhecer a Deus. Então essa foi uma introdução para a gente conseguir conversar sobre 3 barreiras que nos impedem de conhecer a Deus. Meu marido está rindo de mim. Só foi uma breve introdução. Se deixar eu vou ficar aqui falando sem parar. Mas é sério, agora eu já vou caminhar para o final. 3 barreiras, então, que nos impedem de conhecer a Deus. A primeira barreira, então, é a familiaridade. O que é familiaridade? É a gente estar acostumado. É a gente se acostumar. Então, você vem aqui na igreja e você está acostumado. Você está acostumado, você sabe o que vai acontecer. Você sabe que vai ter o louvor. Aí você tem que levantar a sua mão, você tem que fechar o seu olho. Você sabe que se você ficar conversando e mexendo no celular, o pastor vai brigar, então você já obedece. Você sabe que na hora da palavra você tem que ficar sentado e quieto. Porque se você ficar levantando para ir no banheiro, beber água, você vai ser chamado a atenção. Então você está familiarizado, isso aqui não é novo para você. Você sabe que de vez em quando você tem que soltar um amém, um aleluia. Que você é crente. Então você sabe, você está familiarizado, você está acostumado com isso aqui. Não é verdade que eu estou falando? Ou é só lá em Londrina, que todo mundo já sabe o que vai acontecer? Na hora da oração, você vai, você começa, aí daqui a pouco você se joga aí no chão. Mas nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque quando a gente se familiariza com as coisas, a gente pensa que a gente já conhece aquilo. A gente pensa que a gente está pisando num solo seguro. Eu já conheço isso. Já experimentei disso, eu já sei isso. Mas, poxa, meu Deus é tão grande. Ele é eterno, Ele é infinito. O seu tamanho, a sua grandeza não tem fim. Existe algo novo para nós. Todos os cultos, todas as vezes que nós nos encontramos com Ele. Então, não venha para este lugar acostumado com aquilo que Deus está fazendo.
adaptado, dizendo que, já sei o que vai acontecer, familiarizado. Às vezes a gente acredita que a gente já conhece a Deus, mas a gente não conhece. E você está perto de Deus, você ser de família crente, você ter nascido na igreja, você vir todo domingo, todo sábado, toda sexta, toda quarta, toda quinta, você ser o crente da carteirinha que vem aqui e bate ponto, não significa que você conhece a Deus. Não significa. Pode significar que você está muito longe de Deus, porque você está familiarizado com isso aqui. Olha só, a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse, eles vão falar um pouco sobre a igreja de Laodiceia, mas a igreja de Laodiceia ela é um exemplo disso. Laodiceia era um centro de finanças, de manufaturas, de medicina da Ásia Menor. Olha só, vai vendo. Houve um tempo que a igreja dessa cidade, eles eram famintos por Deus. Eles desejavam a presença de Deus. Mas, com o passar do tempo, eles se familiarizaram com a presença de Deus. A presença de Deus se tornou o quê? Familiar para eles. Mas uma familiarização perigosa. Quando eles foram confrontados, olha só o que aconteceu. Vai comigo lá em Apocalipse 3, do versículo 15 ao 17. Conheço as tuas obras. Isso aqui é para a igreja de Laodiceia, mas serve para nós, amém? Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente, assim porque és morno, não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Gente, tá falando, é a Bíblia que está falando, não fui eu que coloquei, que eles são desgraçados, não. Está na Bíblia. Ou seja, você se tornar um cristão morno, um cristão que está familiarizado, que está muito bem acostumado com isso aqui que nós estamos fazendo. Olha o que o Senhor vai fazer com você, vai te vomitar. Vai te vomitar. Nós precisamos analisar o nosso coração. Nós precisamos fugir disso, porque essa é uma barreira para que você seja impedido de crescer no conhecimento de Deus. Sabe, essa tem sido a nossa oração lá em casa. Senhor, não nos deixa fazer ministério, não nos deixa ministrar, não nos deixa compartilhar a sua palavra se o nosso coração estiver neste lugar, familiarizado com a sua presença, porque nós queremos algo novo sempre. Nós queremos a sua presença, nós queremos te conhecer, nós queremos nos maravilharmos na sua presença. Porque esse é um lugar perigoso. Nós não queremos pisar neste lugar. Sabe, gente, eu estou na igreja desde que eu era bem pequenininha. Eu e meu esposo, nós nos conhecemos na igreja. Nós crescemos juntos lá. E esse é um lugar que muitas vezes as pessoas que crescem na igreja pode pisar. E é um lugar que você precisa se policiar. É um lugar que você cresceu, você é crente desde que você é bebê. Você sabe tudo que vai acontecer, você sabe todas as músicas. Você sabe que na Páscoa, você sabe todas as histórias, você sabe Jonas, isso e aquilo, você sabe tudo. Mas você precisa caminhar em buscar a conhecer a Deus. Porque não é porque você é desde bebê que acabou. Que não tem mais nada para você conhecer, que não tem mais revelação do Senhor sobre você, que não tem manifestação do Espírito Santo sobre você. Isso é mentira, isso é engano, o engano vindo sobre nós. Então você precisa lutar com isso, e você precisa vencer em nome de Jesus, dizendo, Senhor, eu quero te conhecer. Glória a Deus que a minha vida tem sido aqui dentro da igreja, que eu valorize isso. Amém? Então, nossos cultos, nossas conferências, nossas atividades na igreja são uma bênção, amém? Mas a gente precisa encontrar um lugar que não vire uma rotina. Mais um evento, mais um lugar para eu estar.
mas que seja um lugar de buscar o Senhor, conhecer a Deus juntos. Amém? A segunda barreira que nos impede de conhecer a Deus é o conforto material. A gente leu aqui que ele fala assim, no versículo 17, lá de Apocalipse 3. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre, cego e nu. E a gente não está falando que a riqueza, que ter dinheiro, gente, significa que você está desqualificado para conhecer Deus. Ninguém está falando isso. Que você precisa ser pobre para conhecer Deus. Ninguém está falando isso. Mas a ideia de que eu não dependo mais do Senhor, eu não preciso mais de Deus. Você consegue entender isso? Que se eu estou bem suprido financeiramente, se eu estou bem suprido nessas áreas da minha vida, eu não preciso mais de Deus. Eu não dependo mais do Senhor. Isso nos afasta do lugar de conhecer a Deus. Porque o nosso coração, ele começa a ser enganado por uma falsa ideia de autossuficiência. Eu sou o suficiente. Por que Deus poderia me ajudar em alguma coisa? Quem é o Senhor? Não é verdade? A igreja de Laodiceia também caiu nessa armadilha, né? A riqueza da população lhe deu essa falsa ideia de confiança. Uma falsa ideia, né? Um senso de espiritualidade, pensando, estou sendo muito abençoado por Deus com essa riqueza toda, que era inapropriado. E o fato da gente ter tudo que a gente quer, na hora que a gente quer, da forma que a gente quer, nos dá esse falso senso de segurança. Mas nós precisamos olhar para o Senhor e pedir para que o Senhor nos livre disso. Para que o nosso coração seja dependente do Senhor, porque nós dependemos dEle, amém? Nós estamos no final de semana onde a gente está falando sobre a Páscoa do Senhor. Você sabe o que é a Páscoa do Senhor? Jesus morreu para te dar vida. Era para você ser pregado numa cruz. Era para eu e você pagarmos por este preço, mas o nosso Senhor se colocou no nosso lugar. No nosso lugar. Nós dependemos do Senhor, nós dependemos de Deus. Sem o Senhor nós estamos perdidos. Nós estamos completamente perdidos. Nós estamos completamente perdidos. Nossa segurança, nossa vida está no Senhor. Depende do Senhor, única e exclusivamente dEle. Nós precisamos dizer isso para o nosso coração, amém? Eu queria já chamar o pessoal da música para ir subindo, para vocês acharem que eu estou terminando. Mas eu estou. A nossa terceira barreira, então, é a satisfação imediata. Nós vivemos numa geração onde tudo tem que ser imediato. Eu não sei vocês, mas quando eu quero entrar num site, alguma coisa assim, eu clico num link e não entra de primeira, eu fico muito irritada. Eu fico assim, atualizando. Entra porcaria, eu fico, entra. Por quê? Porque nós estamos numa geração, num momento onde a gente quer tudo assim, cliquei, eu quero que apareça. Internet lenta, pelo amor de Deus. Não, você deve falar pro seu pai, pai, paga mais internet aí, sei lá. Muito ruim essa internet dessa casa. Você vai num lugar, num restaurante, aí você pede a senha do Wi-Fi, o Wi-Fi é lento, você fica revoltado. Você fala, meu, que porcaria de Wi-Fi. Ou só eu que acho isso. Que eu quero tudo, eu quero clicar, eu quero que abra, eu quero que vá, eu quero que acelere. Essa é a nossa geração. Tudo para ontem. É agora. Uma satisfação que precisa ser imediato, instantâneo. A gente quer tudo num instante. E a gente, acostumado a querer tudo de forma rápida. Que a gente deixa de ter o quê? Perseverança e paciência. A gente não consegue perseverar na presença do Senhor.
A gente não consegue ter paciência para esperar o Senhor. A gente quer tudo para ontem. A gente quer uma resposta para ontem. E conhecer a Deus é uma jornada. É uma jornada. E sabe o que significa jornada? Algo que vai durar a sua vida inteira. E se você deseja que em apenas um clique você conheça o Senhor, isso não vai acontecer. Porque precisa perseverar, precisa paciência, e é uma jornada que vai durar a sua vida. E esse processo precisa apaixonar, você precisa ser apaixonado por essa jornada. Você precisa ser apaixonado por conhecer a Deus, por receber revelação do seu caráter. Vai durar a sua vida inteira. E quando você morrer, ainda vai durar toda a eternidade. Então, se você não quer conhecer a Deus, eu quero te dizer, a eternidade, viver com o Senhor, não vai ser o seu lugar. Porque vai durar a sua vida inteira. E vai durar toda a eternidade. E nós vamos passar a nossa eternidade conhecendo o nosso Deus. E desfrutando do seu caráter. Desfrutando de quem o nosso Deus é. Ah, gente, isso precisa trazer um desespero dentro de nós. Isso precisa mover o nosso coração. Isso precisa dizer para nós: Senhor, eu quero ver esse lugar. Eu quero te conhecer. Eu quero abrir a sua palavra, Senhor. Eu quero ler os versículos e o conhecimento de Deus começar a saltar aos meus olhos. Eu quero me apaixonar, Senhor, por esse Deus que esses homens e mulheres conheceram. Sabe, gente, o que eles viram, do que eles provaram. O que Davi viu. O que Davi provou. Quem é o Deus que Davi provou? Olha, Senhor, eu quero provar. Eu quero provar. Eu quero provar, Senhor. Oh, Jesus. Tem uma passagem, não estava nem aqui, eu vou falar. Peraí. Só um minuto. Olha só. Pera lá. Cadê? Peraí, deixa eu pedir pro meu querido esposo abrir pra mim. Abre aqui pra mim, amor. Ele vai abrir ali para nós. Existe uma passagem onde os pais de Jesus estão trazendo ele. Obrigada. Estava na minha cara. Os pais de Jesus estão indo apresentar ele no templo depois que ele nasce. E olha só o que acontece. Completando-se 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício, de acordo como diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que lhe requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo:
Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. E aí, lá no versículo, eu estou lendo Lucas, capítulo 2, lá no versículo 36, fala assim: estava ali também a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Gente, Jesus tinha 8 dias. O Espírito Santo ainda não tinha vindo, mas esse homem, ele era cheio do Espírito Santo. Foi revelado para ele o Espírito Santo. Está falando aqui na palavra. O que esse homem e essa mulher experimentaram na presença de Deus, que os moveram para este lugar de esperar uma bendita esperança do que eles provaram. Gente, eu não sei vocês, mas todas as vezes que eu leio essas duas pessoas, meu coração fica muito constrangido. O que eles provaram na presença do nosso Deus, do que Simeão provou, que bastou ele olhar para um menino de 8 dias e dizer: ó soberano, pode me levar em paz. O que levou essa mulher a viver no templo adorando ao Senhor, estar ali naquele dia, naquela hora. Senhor, eu quero provar dessa presença. Eu quero te conhecer desse jeito, Senhor. Olha, eu não sei você, mas o altar está aqui. Se você deseja conhecer ao Senhor, se você deseja ter uma vida de devoção ao Senhor, que diz: Senhor, eu quero provar o que esses homens e mulheres provaram. Eu quero conhecer a tua face. Eu quero ver a tua glória, Senhor. Oh, Senhor, eu desejo isso. Você pode vir aqui para o altar, derramar o seu coração e clamar por um santo desespero em conhecer ao nosso Deus. Que o nosso coração doa de amor pelo nosso Deus. Doa de amor. Nós estamos desesperados, Senhor, desesperados, porque nós não queremos estar familiarizados com a sua presença, Jesus. Nós queremos estar, Senhor, lançados aos teus pés, desfrutando da tua glória e da tua presença, Senhor.
queremos te conhecer, Jesus. De contigo andar, de contigo caminhar, Senhor. Oh Deus, leva-nos para este lugar, Senhor, do conhecimento de Deus. Oh Senhor, Espírito de sabedoria e de revelação, venha sobre a vida de cada um aqui, Senhor, capacitando para te conhecer, Senhor. Capacitando, Senhor, para ser cheio do Teu Espírito, Senhor. Revela-nos o Teu Filho, Deus. Revela-nos o Teu Filho, Deus. Nós queremos conhecer o Teu caráter, Senhor. Nós queremos andar e viver, Senhor, a cada dia te conhecendo. Que essa seja a nossa vida, Senhor, uma jornada de te conhecer. Te conhecer e prosseguir em te conhecer, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Eis aqui as nossas vidas, Senhor. Oh, Senhor, nós desejamos a Sua presença. Ajuda-nos, Senhor, a construir um lugar para o Senhor habitar. Ajuda-nos, Senhor. Oh, Senhor, leva-nos para este lugar de te conhecer, de te amar, Senhor. Dá-nos um santo desespero. Um santo desespero pela Sua presença. Um santo desespero por te conhecer. Um santo desespero por ver o Seu Filho revelado a nós. Dá-nos um santo desespero. Oh, Senhor, que nós não nos conformemos, Senhor, em viver como mornos, mas que nós desejamos, Senhor, construir um lugar para o Senhor, te conhecendo e buscando a Sua face, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.